irmãos, estamos mais uma vez na presença do nosso Pai Celeste, para juntos nós adorarmos e bendizer a esse Deus que é tremendo, que é poderoso e que é maravilhoso. E todas as vezes que nós nos reunimos na presença dEle, Ele de antemão já está nos esperando, né? Para que a gente possa regozijar-se na presença dEle. E como é maravilhoso, né? Nós estarmos na presença do Senhor. Quantos dos irmãos estão aguardando a volta de Jesus? Você ainda crê na volta de Jesus, irmão? Amém? Ainda cremos, né? Na volta do Senhor Jesus. Muitos já não acreditam mais que Jesus está voltando, né? Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vai ter um fim. E o fim está próximo. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Um salmo bastante conhecido de toda a igreja. Mas com certeza o Senhor nos trará lições importantíssimas dentro deste salmo. Salmo número 1. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações dentro desse livro dos Salmos. Salmo diz assim, Salmo número 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, ou em uma outra versão diz na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Verso de número 5, 4. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes, ou são como a moinha que o vento espalha. Outro, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque, vamos ler esse último versículo juntos? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Tome o seu assento nesta noite maravilhosa. Irmãos, o tema desta palavra está exatamente no último versículo deste salmo, versículo de número 6. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Vamos dizer juntos? Vamos dizer o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Durante a trajetória da nossa vida nessa terra, parece que os justos perdem, não é mesmo? Você começar a analisar, e nós estamos estudando aí nas nossas lições, e principalmente agora nessa lição que nós começamos nesse trimestre, que é a lição relacionada a Jó, trazendo Jó como o foco principal para que nós possamos nos espelhar e aprender com o patriarca, olhar para a vida dele, né, e tentar organizar a nossa vida. E a gente percebe, então, quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, mesmo quando você lê alguma coisa a respeito de Abacuque, quando você lê a respeito do salmista ou de Asaf, a gente percebe que parece, na trajetória da vida, no decorrer da história, nesse mundo em que nós vivemos, mesmo que o apóstolo João, ele escreve dizendo que o mundo jaz no maligno, o mundo tem o maligno como seu mestre, e o mundo, essa expressão jaz é que o mundo está no maligno, ou jaz no maligno.
Obviamente, nós sabemos, através das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que Deus permitiu por um pouco de tempo, ou neste século presente, quando eu falo século, quando a Bíblia fala século, ela não se refere simplesmente a 100 anos, mas a um período de tempo. Muitas vezes nós podemos entender que esse tempo seja uma dimensão temporal, né? Alguma coisa que tem um começo e tem um fim, tem um início e tem um fim. Nesse século, a Bíblia usa até a expressão de que o Deus desse o quê? Século. O Deus deste século. Século aqui também tem a conotação de mundo, ou de o fator da existência humana desde a sua queda até ao dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, que então vamos entrar em uma outra dispensação. Mas enquanto estamos aqui, neste período de tempo em que o homem governa, em que o homem tem autoridade, em que o homem, como ser humano, no seu estado físico, ele recebe autoridade, esse homem, após a sua queda, ele legitima, digamos assim, um tempo em que o próprio inimigo das nossas almas pudesse exercer influência sobre nós, sobre o homem, sobre a raça. Esse inimigo das nossas almas, que é Satanás, o maligno, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, ele recebeu a legitimação para agir dessa forma com a queda humana. Por causa disso, então, surgiu os injustos. Porque de onde veio, eu falei isso tudo para mostrar aos irmãos a origem da injustiça. O texto, o salmista está exatamente mostrando, quando ele começa dizendo bem-aventurado, né? É o homem que anda no caminho dos justos. E no final, ele diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas também conhece o caminho dos injustos. O surgimento da injustiça começa com a queda. E, infelizmente, toda a raça humana, eu estava estudando, né? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo for nos trazendo à memória. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Eu queria que você lesse o versículo 1, coloca o versículo 1 de Gênesis, capítulo 6, por favor, para nós aí. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram o quê? Filhas. O outro versículo. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, né? Em uma outra versão diz bonitas ou formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 2. Vamos ler o verso 3. Então disse o Senhor Deus, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão, o quê? 120 anos. Os irmãos observam que no capítulo 6 de Gênesis, começa o aumento ou a multiplicação da corrupção sobre a terra. O aumento da injustiça, e essa injustiça aqui é em todas as áreas, e principalmente na social. Na injustiça social, na falta de ética, na falta de moral, o pecado, então, entra na humanidade e a multiplicação deste pecado começa a crescer. O Gênesis capítulo 6, se os irmãos continuarem lendo, você vai perceber que ele se trata de Deus anunciando o dilúvio para Noé, com o pensamento e o intuito e o projeto, o propósito de destruir toda a massa humana, toda a raça humana seria destruída. Deus chega a dizer
que eu me arrependo de ter criado o homem sobre a terra. Você imagina? É óbvio que aqui nós temos uma figura de linguagem, porque Deus não se arrepende. Deus não é homem para se arrepender daquilo que ele faz, mas, em uma linguagem humana, a Bíblia é clara em afirmar que o Senhor se arrepende em ter feito o homem sobre a terra. Por que ele chega a essa conclusão? Por causa da corrupção, da injustiça que se proliferou sobre a terra. E a cada dia que se passava durante a trajetória, irmãos, até o dilúvio, depois do dilúvio até Abraão, e depois de Abraão até Cristo, né? Veio aí uma série de milênios que passaram até Cristo. A Bíblia fala que o pecado se multiplicou sobre a terra. O versículo de número 2 do capítulo 6 de Gênesis, põe o 2 ali para nós, por favor. A Bíblia diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Muita gente, eu vou abrir um parêntese aqui para explicar isso melhor. Muita gente faz uma confusão e acha que os filhos de Deus ali são os anjos. Não, os anjos que se materializaram, vieram para a terra e então olharam para as mulheres que estavam aqui, gostaram e se casaram. Não, 1000 vezes não. Não há nenhuma possibilidade de isso ter uma interpretação correta, visto que o mesmo Senhor Jesus Cristo, e é Jesus quem derruba este pensamento, porque ele diz que os anjos serão como os anjos no céu, serão como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Então o próprio Jesus derruba essa tese. O fato ali que os filhos de Deus eram os filhos, digamos assim, de Sete, ou da linhagem de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Esses são os filhos de Deus, porque exatamente Enos, a Bíblia fala que é filho de Sete, começou então a invocar o nome do Senhor e a fazer menção do nome do Senhor. Então esses são chamados os filhos de Deus. As filhas dos homens aí, a gente pode entender e interpretar que eram as filhas da linhagem de Caim, que havia saído errante para a terra de Nod, e lá ele cria sua família, e aí não era para se misturar, mas se misturaram e então a injustiça foi espalhada sobre a face da terra. A Bíblia fala que existiam homens que eram violentos, homens que eram gigantes, que eram fortíssimos e que eram violentos e que praticavam a violência, que praticavam muitas coisas de forma injusta, e a injustiça entrou na terra. A corrupção do gênero humano a cada dia mais, irmãos, não se engane, até os nossos dias ainda continua crescendo a corrupção humana. Nós estamos vivendo em uma época, em um século, em uma era de que a corrupção a cada vez mais aumenta. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais se aproxima o dia de Cristo, mais vai, atenção no que eu vou lhe dizer, mais vai minguando aqueles que querem ser fiel a Deus e aumentando aqueles que simplesmente não valorizam a Deus. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, há pessoas que não valorizam muito as coisas de Deus e valorizam muito as coisas passageiras, efêmeras. Por quê? Porque no seu coração está mais para a injustiça do que para a justiça. E é muito importante nós analisarmos esta palavra nesta noite. Quando o Espírito Santo falou alguma coisa comigo nesse texto, eu tentei procurar outros textos, mas foi o Senhor quem colocou para mostrar a diferença e o que acontece com o ímpio e com o justo, com aquele que é puro. Meus irmãos, cada dia que passa, cada momento que passa, mais, preste atenção no que eu vou lhe dizer, mais a terra está sendo dominada pela injustiça. Cada momento que se passa, cada dia que se passa, mais difícil fica de anunciar o reino de Deus. Mais difícil fica de falar do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas banalizaram o Evangelho. Foi uma estratégia satânica para a banalização do Evangelho,
Com isso, se enfraquece ou torna o evangelho incoerente, não é? Torna o evangelho. E eu estava lendo hoje um artigo, hoje não, ontem, eu estava lendo um artigo de alguém dizendo que se o mundo, se a política humana cair nas mãos dos evangélicos, aí ele disse assim, esse povo ignorante, retrógrado, é assim que eles veem o evangelho de Cristo. Mas a gente não precisa ficar triste, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que o evangelho, para aqueles que se perdem, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o evangelho é poder de Deus. Então nós temos convicção, certeza de que esse mundo corrupto sempre vai ignorar, sempre vai abandonar, sempre vai menosprezar o evangelho. Mas aqueles que sabem o que é o evangelho, que já sentiu o evangelho, continua mais na prática da justiça, porque como disse aquele escritor do livro do Apocalipse, quem é justo cometa mais injustiça ainda, mas aquele que é injusto, ainda assim faça mais injustiça. Sabe por quê? Vai haver uma diferença muito grande entre o justo e entre o ímpio. Amém? Quantos acreditam nisso? O profeta diz que há uma diferença e haverá uma diferença. O salmista está exatamente aqui neste Salmo 1 destacando esses dois polos, o polo da justiça e o polo da injustiça. Né? O salmista está mostrando que há um caminho dos justos e há um caminho dos injustos, que é o mesmo que impuro ou ímpios. Qual é o caminho da impureza? Qual é o caminho da justiça? É muito maravilhoso nós analisarmos que o Senhor Jesus Cristo disse em suas sábias palavras, né? Eu gosto sempre de frisar, desde que eu ouvi isso, eu gosto sempre de dizer que Jesus foi o homem mais inteligente, né? O homem foi o psicólogo que pisou nessa terra. E ele disse, é interessante que o Senhor Jesus, ele não tinha, irmãos, preste atenção, não sei se os irmãos vão me entender, mas Jesus, ele não tinha nenhum problema de identidade. Ele sabia quem ele era. Jesus não era como os outros líderes que estavam em busca de alguma coisa. Eram líderes, sim. Respeitados, sim. Eram respeitados. Nós temos que respeitar Gandhi. Nós temos que respeitar outros homens que foram famosos, Buda. Nós temos que respeitá-los, porque eram homens que tinham foco, eram inteligentes. Mas Jesus é diferente de todos eles. Jesus não só tinha foco, Jesus sabia quem ele era. Isso é o mais importante na vida do cristianismo. Eu nem gosto de dizer que cristianismo é religião. Eu sei que tem muitas pessoas que me ouvirão através da internet. Eu quero declarar nesta noite, Jesus não veio criar ou fundar uma religião, mesmo porque quando ele veio já existia uma. Já existia uma. Ou várias, por que não dizer? Ele não veio fundar mais uma religião. Jesus veio, sabe o que ele veio fazer na terra? Foi mudar a vida das pessoas que estivessem em qualquer religião. Aleluia! Jesus chegou para mudar a vida das pessoas. E ele sabia quem ele era. E ele disse em uma das conversações com seus discípulos, e deixou registrado, ele diz, eu sou o caminho. O caminho da justiça é Jesus. Aleluias. O caminho da justiça é Cristo. Aleluias. O caminho da justiça não é outro. O caminho da justiça é seguir Jesus. Aonde está Jesus? É só você olhar para ele que você está no caminho certo. Esse é o caminho da justiça. O salmista está exatamente mostrando para nós, e eu acho lindo a Bíblia Sagrada, porque quando o salmista escreve o Salmo 1, foi centenas de anos antes do nascimento de Jesus.
antes do nascimento de Jesus. E o Salmo de número 1, no versículo 1, gostaria que fosse colocado ali para a gente acompanhar no telão. Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado é o homem, ou é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí na segunda parte ele diz assim: não se detém no caminho de quê? Dos pecadores ou dos injustos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. Irmãos, o que nós precisamos para nós vivermos nessa terra não é de muito dinheiro no bolso. Se bem que é bom ter dinheiro. Ah, como eu gostaria de ter $1 milhão a receber por mês, né? Quem gostaria de receber pelo menos 10 mil, 30 mil, 20 mil dólares por mês, 50 mil dólares? Todo mundo gostaria, mas isso não é isso não vai satisfazer a minha alma, não vai satisfazer a sua alma. Tem muita gente milionária que está dando tiro no ouvido e tirando a vida, porque não encontra felicidade no dinheiro. Mas deixa eu dizer, se você estiver no caminho da vida, aleluias, se você estiver olhando para Jesus, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, tendo emprego ou não tendo, você tem a felicidade, porque quem tem Jesus tem tudo. O foco da vida, meus irmãos, você imagina, você já parou para pensar na sua existência? Você já parou para pensar assim, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Isso é chamado de crise de identidade, irmãos. A gente, às vezes, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe por que veio, não sabe nada. A gente, às vezes, não sabe nada. Há essa crise, há esse pensamento na raça humana. E se você for estudar um pouquinho a história de todas as ciências, né, que nós temos em nossos dias, desde do surgimento de cada ciência, você vai ver que o homem sempre busca saber quem é ele. Você vai ver que o homem sempre busca saber para onde está indo a humanidade. Você sempre vai observar que o homem está em busca de entender como surgiu a Terra. Por que existe isso? Há tantos porquês e porquês. Jesus, ele chega na Terra e ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Não deixou nenhuma dúvida. Quando você for arguído, quando você for perguntado o que é que você faz, para onde você vai, o que é que você tem, a sua resposta é imediata: Jesus. Porque Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é quem te faz ir, Ele é para onde você vai, Ele é de onde você veio, Ele é como você se encontrou, foi tudo Ele. Eu não sei se você está me entendendo, mas é esse Jesus que é o caminho da justiça. É esse Jesus. E o salmista diz assim: bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho da injustiça ou dos ímpios. Irmãos, você sabe o que é conselho? Conselho. Você pode entender duas coisas. Não anda segundo o conselho. Alguém chega e te diz o que fazer. Esse é um aspecto. Às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você pensa no que fazer, você está em crise de identidade, não sabe para onde ir, não sabe que solução tomar, e aí existe esse aspecto do conselho, ou seja, alguém chega para você, ou você chega para alguém e pede um conselho. Mas existe um outro lado do conselho, que é, quantas vezes a gente fala assim, vai ter a reunião do conselho, que é uma equipe ou uma cúpula de determinada instituição ou corporação que vão se reunir para chegar a um determinado senso comum entre eles para se tomar uma deliberação de qualquer um assunto ou outro.
seja de uma maneira, de um pensamento, de uma visão ou da outra, se o conselho for dos ímpios, não é bom para o varão de Deus conviver. Por quê? Porque no que tange ao conselho de ética e moral, que é o ponto que nós podemos nos assemelhar com Cristo, o mundo não tem para dar conselho para mim e para você. E mesmo dentro da casa de Deus, preste atenção, mesmo dentro da casa de Deus, se alguém está trazendo para você um aconselhamento que é da impiedade, desconfia, sai fora, não dê ouvido, porque você vai acabar em má situação. Conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecer? Escarnecer é criticar de alguém, né? Achar que alguém, escarnecer é zombar. Não ande no caminho, não se assente na roda de zombadores, meus irmãos. Aqueles que falam mal de alguém são zombadores, são críticos do sentido pejorativo. Eu não estou falando da crítica construtiva, porque às vezes a crítica construtiva, quando bem aplicada, ela produz vida, mas a crítica destrutiva, ela só produz morte, raiva, ira, e ela não vai ajudar em nada. Eu quero nesta noite, em nome de Jesus, irmãos, meu objetivo com esta palavra, eu nem digo eu, mas o objetivo do Espírito Santo é estabilizar o povo de Deus, para a gente não ser levado como vara, para lá e para cá, de um lado ou de outro, mas que nós sejamos firmes, mesmo que a gente às vezes vai como a vara, mas que a nossa raiz esteja fixada na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias, aleluias. Cada dia que se passa, deixa eu colocar assim para os irmãos, cada dia que se passa, mais o caminho da injustiça se alarga, se avoluma e se fortalece. Eu vou repetir. Cada dia que se passa em nossos dias atuais, em nosso tempo atual, em nosso século presente, mais o caminho da injustiça se alarga, mais ele se torna strong, forte, vai se fortalecendo cada dia mais e mais, mais e mais, porque é assim que vai ser nos dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas vai ter um fim. Vai ter um fim. O caminho da justiça mais se arrocha, mais se aperta. O caminho da justiça fica mais difícil, porque além de ser apertado, rochoso e não fácil, ainda é atacado, apedrejado. E o problema é que quem está no caminho da justiça não pode falar nada, porque se abrir a boca é maltratado pelos de fora, porque estão dizendo que aqueles que estão na justiça querem ser melhor, não querem apoiar as inovações. Cada dia que se passa, mais difícil fica para a igreja na terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluias, que quando a coisa, à meia-noite, que é o ponto mais difícil, mais negro, à meia-noite ouviu-se um clamor, saí-lhe ao encontro. Observa bem que o texto não é sai, é sair, ou seja, é eu e você que temos que dar um jeito de partir em direção ao nosso mestre, ao nosso noivo. Sair-lhe ao encontro. Jesus está voltando, a igreja está a cada dia mais no aguardo dessa volta maravilhosa, que será o fim da injustiça na terra, ou para a injustiça na terra, e a justiça sempre vai prevalecer sobre a injustiça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa se fortalecer. Você precisa ser fiel, mais crente. Você não pode ser levado pelo pensamento de que não adianta. Quanto mais eu luto, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a Deus, mais difíceis as coisas estão ficando. Há pessoas que dizem assim: eu
conheci alguém, até uma parente minha, vou omitir muitas, só vou dizer isso, que ela disse o seguinte: se desviou do evangelho, e alguém foi dizer para ela, disse, não adianta, eu oro, e não consigo aquilo que eu quero, então não adianta, e se desviou do evangelho. Muitos anos depois ela voltou, glórias a Deus, mas se desviou porque, no seu conceito, não adiantava. Adianta sim, meu irmão, persevera. A Bíblia mostra para nós que a perseverança é na vossa paciência que você possui. É na perseverança. Muitas vezes você pode pensar assim, eu já estou lutando há tanto tempo, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, e ainda não aconteceu nada. Persevera, porque 10 anos para Deus é 10 dias. Oh, aleluias. Persevera, porque no momento exato, no momento de Deus, as coisas acontecem e o nome dele é glorificado. E mais uma vez, o caminho da justiça é exaltado em cima do caminho da injustiça. A injustiça, aparentemente, a injustiça, meus irmãos, é como uma vitrine, podemos assim dizer, né? Atraente. Quando você vê um modelo novo na vitrine, né, atrai aquela atraente. A injustiça é sempre assim. Ela nunca vem com uma cara de má, né? A injustiça sempre traz uma cara perfeita. Eu estou falando do caminho da injustiça, o caminho da injustiça. Olha, mas o fim é tristeza, morte, dificuldade. O caminho da justiça, às vezes, pode parecer um pouco meio fechado, difícil, mas o final, aleluias, é vida, é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando o salmista disse essa expressão, aí no verso número 2 ele diz assim, ao invés de a gente, do varão, ficar observando essas qualidades ou falta de qualidades, né? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda de escarnecedores, ao invés disso, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Oh, aleluia. Quantos aqui têm prazer na lei de Deus, irmão? O salmista, quando fala isso, obviamente, ele estava falando da lei mosaica, né? Ou da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Possivelmente ele tinha na sua mente, quando ele disse assim, tem prazer na lei do Senhor. É isso assim, na sua lei, medita de dia e de noite. É isso que o salmista diz, na sua lei, medita de dia e de noite. Irmãos, meditar na palavra do Senhor, eu queria só chamar a sua atenção. Quando o salmista disse isso, ele não tinha um volume assim nas mãos, não. Ele não tinha, né? É tão fácil para carregar, né? Você pega isso aqui tem tudo aqui, no que tange a palavra de Deus. Aqui tem. Naquela época, o Pentateuco, a lei do Senhor, era escrita em rolos, ou códices, e era enorme. Eles acharam os manuscritos do profeta Isaías na caverna de Qumran, e eram enormes rolos, né, de pergaminho, que eram pega e ficava puxando. Você imagine para ler o livro do profeta Isaías, quanto tempo não demorava. O salmista está aqui dizendo, irmãos, na sua lei medita de dia e de noite. Para meditar é preciso ler. Para meditar é preciso buscar. Eu estava falando com o irmão Giovanni na terça-feira, quando saímos daqui, que o mundo hoje, nos nossos dias atuais, e por que não dizer, eu ouvi, essa frase não é minha, eu ouvi isso do pastor Antônio Gilberto, quando ainda vivia, em 1983, quando eu fiz o primeiro curso do CAPED com ele, 1983, alguns anos atrás, alguém aqui nem tinha sido nascido ainda.
Mas o pastor Antônio Gilberto, ele sempre dizia que pregadores têm demais, pregadores que gostam de chegar e explodir, mas mestres, aqueles que dominam, que estudam, que entram aqui, são poucos. Mestres, isso é meditar na lei do Senhor, parar, raciocinar, perguntar ao texto sagrado. Quantas vezes você pega a Bíblia, lê a Bíblia e nunca pergunta para a Bíblia o que ela está falando contigo? Eu estou falando de sentido figurado. Você às vezes lê um versículo bíblico, não entendi isso, não entendi, mas também você não perguntou? Você não perguntou ao texto bíblico? Você tem que fazer perguntas ao texto bíblico. O que é que você está querendo falar comigo? Por que foi dito isso? Quando foi dito isso? Quem disse isso? Para quem foi dito isso? Se você começar a fazer essas perguntas para os textos, você vai tendo resposta, vai pesquisando e a palavra de Deus vai encorpando e você vai começando a entender, assimilar. Não pensa você que você vai ler um texto bíblico hoje e entender ele em seguida, não. O salmista está dizendo, medita dia e noite. Aleluia. Medita de dia e de noite. Para pensar, para raciocinar, para ler a Bíblia. Terça-feira eu falei com os irmãos que estavam aqui, muito poucos irmãos que vieram na escola bíblica. Eu disse para os irmãos, leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó durante esses 3 meses, pelo menos 3 vezes. Leia o livro de Jó. Leia perguntando o que é que o texto está falando comigo. Leia entendendo, leia procurando. Não, tem alguém que diz assim, né? Eu vou ler isso aqui. Aí, leia. Irmãos, deixa eu dizer eu falo isso para a glória do nome do Senhor e para servir de exemplo para os irmãos. Eu peguei Gênesis 6 e 2. Parece que foi na semana passada, na quinta ou na sexta, não me lembro. Gênesis 6 e 2, eu fiquei das 5 da manhã ao meio-dia, tentando entender Gênesis 6 e 2, e escrevendo. Das 5 da manhã ao meio-dia, aprendendo, estudando, tentando, interagindo, buscando. Medita de dia e de noite na lei do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, aleluia. Por que eu estou falando isso com você? Porque a palavra transforma. Eu posso chegar aqui em cima e pregar e falar e te falar, e você sair daqui alegre e vai embora para casa, mas amanhã você amanhece, esquece as palavras que eu falei, mas esse texto continua contigo. A Bíblia nunca vai desaparecer, ela está nas suas mãos. Se você meditar nesse livro, amanhece amanhã, medita nesse livro, sua vida vai ser transformada, vai ser mudada, você vai conseguir andar no caminho da justiça. Palavras de homens vão até a sua mente, pode não descer ao coração, mas esta desce no coração. Essa muda a sua trajetória, essa muda a sua história. O salmista está dizendo, antes tenho seu, irmãos, observa bem, prazer. Diga comigo, prazer. O que é prazer, irmãos? O que é prazer? Prazer é gostar. Prazer não é obrigação. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando você namorava com a sua esposa, você tinha prazer ou não tinha de chegar o dia para ir para a casa dela? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Depois de casado, às vezes fica meio, né? Mas o prazer deve continuar, né? E até melhor ainda, até melhor ainda. Eu já falei isso com os irmãos, eu vou repetir. Eu tenho prazer quando eu faço a curva assim que eu chego em casa. Opa! Prazer, irmãos, prazer. Olha, antes tem o seu prazer na lei. Oh, aleluia! A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são o quê? Não é pesado não, irmão. Ser crente é a melhor coisa que existe. Aleluias. Oh, glória a Deus. Vocês que me ouvem, que são críticos do Evangelho, deixa eu dizer em som bem alto, ser crente é a melhor coisa que existe. Nós não somos crentes forçados, somos crentes
voluntários, porque nós experimentamos a lei do Senhor e sabemos que ela gera prazer em nós. Aleluias. Oh, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Hoje pela manhã eu levantei, a minha esposa levantou e foi para a oração, e eu levantei e dobrei meu joelho e fui orando. Quando foi 6:08 mais ou menos, eu levantei da oração, mas me deu um prazer, irmãos, que eu não estava sentindo antes. Quando eu levantei, eu não estava sentindo aquele prazer, mas 40 e poucos minutos depois que eu levantei da oração, eu senti um prazer e eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor me visitou. Irmãos, às vezes você pode dobrar o joelho na sua casa, meditar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, pode nem sair palavras, mas quando você levanta diferente. Alamandarai, aleluia. Eu ouvi alguém dizendo uma vez não, recente agora. Não me lembro quem foi, mas eu achei interessante. Deus não está exigindo de nós perfeição. Deus não exige de nós perfeição. Muito embora ele falou para Abraão o quê? Ser perfeito. Ser perfeito. É algo imperativo. Mas o Senhor sabe, lembra de que nós somos o quê? Dust. Pó. Nós somos pó. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele conhece exatamente a lição que nós estamos estudando. A fragilidade humana, as debilidades humanas. Nós somos pó, cinza, nós somos frágeis. E o Senhor não exige de nós perfeição, mas Ele exige de nós, irmãos, oh, aleluia, vivermos um processo de santificação na presença dEle, caminhando na direção dEle, olhando para Ele, andando no caminho da justiça. Se tem uma coisa que Deus eu vou usar uma expressão forte, humana. Se tem uma coisa que Deus não aguenta, é a injustiça. Ele não tolera a injustiça. Deus não tolera a injustiça. Mas Ele ama, Ele folga com a justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Então busque o caminho da justiça. Aí o salmista começa a dizer: aquele que gosta de andar no caminho da justiça, e aquele que gosta de meditar na lei do Senhor, ele é como uma árvore. Olha aqui o paralelismo comparativo, não é? É como uma árvore plantada junto ao quê? Ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E aí vem, irmãos, uma coisa interessante, pastor Cido: tudo quanto fizer, prosperará. Diga comigo: tudo quanto eu fizer, eu vou prosperar. Olha o que você acaba de dizer. Olha o que. Vamos falar de novo? Tudo o que eu quiser e fizer, eu vou prosperar. Mas só que tem uma razão, tem um motivo, né? Você precisa primeiro estar plantado junto a ribeiros de água. Eu acho importante que o texto bíblico não joga, Giovanni, não joga um S, a letra S fora. O texto poderia ser assim, ó: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Vocês sabem que a água é feita de moléculas. Então, você pode colocar o plural, né? O H2O, você pode colocar no plural, águas. Águas. Mas o texto está dizendo, junto a ribeiros, e não ribeiro. Por que você acha que é ribeiro? Ribeiros e não ribeiro. Porque não é, obviamente, se é ribeiros, não é só um, é mais de um. Sim ou não? Claro, nós estamos interpretando o texto, estamos aprendendo, estamos interpretando o texto. Junto a ribeiros, lá diz correntes, ribeiros de água, ribeiros, poderia ser ribeiro um só, mas é mais de um.
Sabe por quê? O Espírito Santo na Bíblia também é visto como água. A palavra também é água. Se o crente estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, 2 ribeiros, você vai produzir, você vai ser próspero, o Senhor vai te abençoar. Aonde você colocar a planta do seu pé vai prosperar, onde a sua mão tocar vai produzir fruto. Aonde você chegar vai gerar vida, porque você tem vida, você tem palavra, você tem rio, você tem o Espírito Santo. Aonde você for, você está com os rios que saem de dentro de você. Você não está simplesmente plantado, mas de você saem rios, rios de água viva, que pode dar, a Bíblia diz que pode dar saúde para as nações. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero que nesta noite você saia daqui fortalecido com esta palavra da parte de Deus, palavra que te dá substância, palavra que te dá capacidade para você entender quem é você no cenário mundial, quem é você, qual é a sua identidade. Olha aqui para mim, você precisa saber qual é a sua identidade. Eu vou dizer uma coisa. Repita comigo, eu, mais forte, eu não sou comum. Oh, glória a Deus. Agora levanta a mão só os que concordam com o que falou. Pronto, pronto, pronto. Irmãos, nós não somos comuns, não. Nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, louvado seja Deus. Você não é comum, você não é qualquer um, você não é um a mais, não, você é indivíduo, você é único, você é semelhança dele, você é filho dele. Oh, aleluia, o seu pai manda em tudo, tem tudo, faz tudo. Você é dele, para ele, vive com ele. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, mas a Bíblia diz que tudo quanto fizer, prosperará. Aí ela põe uma vírgula, ou ponto, e diz, mas os ímpios não são assim. Para os ímpios, o caminho da impiedade ou da injustiça não são assim. São como a moinha que o vento espalha. Você está vendo hoje, não é, como está aí o mundo, irmãos? O mundo está... Cada dia que se passa aquele alvoroço tremendo, aquela coisa difícil que a gente... Às vezes, ontem eu comecei a ouvir o debate entre os vice-presidentes e falei, não dá para ouvir isso mais não. É tanta coisa. Ninguém está preocupado com o ser humano, senão com a sua capacidade de poder. E nada mais que isso. Todo mundo quer assumir a ponta. Quando chega lá, fala mal do de cá. Quando chega lá, fala, não há um consenso, não há um pensamento, não há Deus, não tem nada disso. Mas um momento, irmãos, quando o vento passa, aquilo espalha tudo. Agora, os justos, não. São como palmeiras. Dá o vento e eles permanecem. O vento passa, eles se encontram no mesmo lugar. E o nome do Senhor é glorificado. Nós não somos moinha, pó. Nós não somos aquilo que foi triturado. Nós somos aqueles que têm raiz, que têm firmeza e que está na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode adorar o Senhor nesta noite? Aí o texto termina dizendo assim, irmãos, por isso, os ímpios serão ou não subsistirão no juízo. Vai chegar aquele dia, evangelista Ricardo, em que os justos estarão de um lado e os ímpios estarão do outro. Mas naquele dia, os pecadores não subsistirão ao juízo divino, mas os santos, os justos, receberão uma palavra: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
salmista está dizendo para nós hoje, irmãos, que nós precisamos ser varões inteligentes, homens inteligentes, mulheres inteligentes, e não dar ouvido ao mundo, e sim à palavra de Deus. Amém? Firme as suas estacas, afunda mais as suas raízes, desça mais na presença do Senhor, confie mais nele, porque o dia do juízo chegará. A igreja do Senhor, que vive na justiça, será justificada. Mas os ímpios sofrerão e descerão para o lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, fiquem firmes. Texto que eu mandei hoje de manhã para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Coloca para nós aí, por favor, enquanto vem aqui o louvor para nos ajudar aqui, os irmãos do louvor. Nós vamos cantar um louvor aqui, enquanto os irmãos trarão as ofertas ali, né? E nós vamos já orar para encerrar o nosso culto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Nós vamos terminar lendo esse texto. Vamos ler junto, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ler junto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, seja mais puro, purifique a sua vida, não perca a sua salvação por coisas efêmeras deste mundo. Não coloque a sua vida espiritual em jogo por causa de brincadeira. É sério. Nós somos crentes, é uma vida de seriedade. Eu não estou dizendo que nós não temos as nossas fragilidades, muito pelo contrário, nós temos. Mas nós precisamos de ser inteligentes. Aleluias, inteligentes. Não troque a sua salvação por coisinha qualquer, ou por nada, nem que seja coisas grandes. Não troque, não tem nada maior do que a salvação. Não troque a sua família por nada. Não troque o bem-estar na sua casa por coisas qualquer. Não faça isso. Permita que Deus esteja reinando na sua vida. Não fica andando, irmãos, eu às vezes fico pensando, principalmente os trabalhadores, aqueles que saem todas as manhãs para trabalhar. Deixa eu só dar uma palavra. Você sai de manhã para trabalhar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham contigo não são crentes. A maioria dos que trabalham contigo, às vezes, não são crentes. Você está ali no meio de muitos escarnecedores. Você está ali no meio de pessoas que não têm Deus na vida. E que deveria ver Deus na sua vida. Mas, infelizmente, ao invés de ver Deus na sua vida, você é que passa para o meio deles. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? É no meio dessas pessoas que nós devemos nos destacar como servos de Deus. É lá fora. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Ser crente aqui é mais fácil. Mas eu quero ver você ser crente lá, onde não tem pastor te vendo, não tem esposa te vendo, não tem esposo te vendo, não tem irmão te vendo, não tem ninguém te vendo. Lá é que você tem que ser crente. Aleluia. Destacar, aleluia. Alguém olhar e começar a falar alguma coisa, e um olhar para o outro e dizer, olha, não, vamos falar não, porque o irmão não gosta. Isso é luz. Oh, aleluia. Isso é luz. Não precisa de pastor ficar te vigiando, pelo amor de Deus. A gente não consegue vigiar ninguém. Ninguém aqui é detetive particular. A gente não consegue vigiar ninguém. Não precisa de ninguém ficar te olhando. Você mesmo, a sua consciência. Aleluia. A sua consciência é o seu maior vigia. Não deixe ela se cauterizar. Seja crente.
Não adianta nada você vir para a casa de Deus, vir para a igreja. Não resolve o problema você vir para aqui e sair daqui e viver uma vida de impiedade. Então vá fazer impiedade. Você é ou você não é? Ou você tem ou você não tem? Você pode me enganar, você pode enganar os irmãos, você pode enganar a sua casa, você pode enganar a sua mulher, você pode enganar o seu esposo, mas você não vai enganar você mesmo e não vai enganar a Deus. Alabaxure me cantará barraias. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz. Encontrar a felicidade é com Cristo, é vivendo uma vida de piedade. Deixa eu dar um conselho para você nessa noite. Mude a sua história. Mude a sua trajetória de vida. Mude a maneira de você viver. Mude. Ou então, quando você quiser mudar, já não vai haver mais jeito. Aleluia. Eu falei com os irmãos que eu ia trazer uma palavra pastoral. Seja homem, seja mulher, seja fiel. Oh, aleluias. Não venda a sua primogenitura. Não venda por lentilhas, por pedaços de pão. Não venda a sua primogenitura. Não venda a sua vida espiritual. Não venda por míseros momentos na frente de uma internet. Não venda, não venda, não venda, não venda, não venda. Não vale a pena. É melhor ser cheio de Deus. Aleluia. É melhor ser cheio de Deus. Eu fico pensando, irmãos, a minha esposa está aqui. A expressão que eu vou usando na frente dela, com muito respeito a todas as minhas irmãs. Eu amo a todas as minhas irmãs que estão aqui na igreja. Amo com o amor de Cristo. Como amo todos os irmãos que estão aqui na igreja. Mas não deve passar disso, meu irmão. Não deve passar disso, viu? Não deve passar disso. Não abre a sua boca para falar gracejos com a sua irmã. Viu? Não abra a sua boca para sair do seu limite e invadir o espaço do seu irmão, se dirigindo com palavras lisonjas e malignas. Respeite. 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 Ou então o inferno está te esperando. Homens que estão aqui, casados, você tem uma amiga, é a sua esposa. Para com esse negócio de amiga. A minha amiga, isso é caminho de ímpio. Para com isso é caminho do ímpio. Você só tem uma amiga, é a sua esposa. Salomão chama de amiga minha. Amiga minha. Toma jeito.
Se apruma. Se apruma, ou então o inferno te espera. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai ceifar. Respeite a sua irmã. Respeite o seu irmão. Vamos respeitar uns aos outros. Santifica os seus olhos. Santifica o seu pensamento. Santifica a sua vida. Santifica os seus sonhos. Rabachandarai. Irmãos, eu disse que seria uma palavra pastoral. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Feche os seus olhos nesta noite e diga assim: Deus, me ajude a praticar a justiça. Eu sempre faço essa oração: Senhor, me conduza por caminhos excelentes. Eu sempre faço essa oração: Senhor, me conduz por caminhos da justiça. Ore ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te adorar, te glorificar e bendizer. Abençoe a igreja, abençoe a cada servo teu que adentrou o Senhor nesta noite, para que juntos nós pudéssemos ouvir esta palavra. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Senhor, me ajude a seguir pelo caminho da justiça. Se tem alguém mais aqui, Senhor, juntamente comigo, conosco, que quer também praticar a justiça, que o Senhor possa estar ajudando. Senhor, o que eu mais preciso é viver uma vida de justiça na sua presença. Me ajude e ajude a tua igreja, em nome de Jesus. Se você quiser trazer a sua oferta e colocar ali, pode vir. Jesus. Há poucos dias atrás, um dos nossos pastores das nossas congregações disse: pastor, ora por mim, porque está passando um vento tão forte na congregação. Ora, um vento muito forte passando na congregação. E eu disse para ele: faça o mesmo, porque esse vento está em todos os lugares. Vento vem, irmãos, um vento do inferno, um vento maligno. E esse vento, ele procura, na verdade, o vento, você sabe que o vento, quando vem, ele pega naqueles que estão mais destacados, aqueles que sobressaem. Primeiro pega neles. E o tombo, se não houver uma vigilância, leva muita gente, machuca muitos aqueles que estão por baixo. Cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado. Vamos valorizar a nossa chamada. Vamos valorizar a nossa chamada espiritual. Vamos valorizar a nossa salvação. Acima de tudo, valorize, valorize, valorize. Valorize. Nossa salvação não pode estar em jogo. Ela não é
um produto de venda. Nossa salvação foi dada pelo Senhor Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Oh, recalaba shuri me andarai. Deus, obrigado. Seus filhos, com as mãos estendidas neste momento, toca neles, toca em nós. Pai, nós precisamos, somos frágeis, mas nós precisamos, Senhor, de termos os nossos passos, os nossos pés firmados na rocha. Abençoe a cada um dos teus filhos, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, para que nós não venhamos a viver no caminho dos justos, da injustiça, dos injustos, mas que nós estejamos no caminho da justiça, que sejamos justos para a glória do teu santo nome. Pai, eu te peço a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos em Cristo Jesus. Domingo estaremos...